Olá, amigos da qualidade, tudo bem com vocês? Você está no canal da Quality Consult, a sua consultoria em vídeo. Eu sou seu consultor e você sabia que os auditores de organismos de certificação buscam agregar valor às suas auditorias? Mas o que significa agregar valor a uma auditoria? É sobre esse assunto que iremos tratar neste vídeo. Antes de começar, peço que deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, compartilhe o assunto com os seus colegas e deixe seu comentário caso algo não tenha ficado claro para você. Bora aprender? Roda a vinheta. Então, o assunto hoje é valor agregado em auditorias, ok? Então, comecemos agregando valor. O que queremos dizer com agregar valor? Ouvimos muito sobre a importância de agregar valor durante auditorias de sistemas de gestão de qualidade, o SGQ. Mas o que isso realmente significa? É possível agregar valor sem comprometer a integridade da auditoria ou fornecer consultoria? Em princípio, todas as auditorias devem agregar valor, mas nem sempre esse é o caso. Este vídeo fornece orientação sobre como uma auditoria pode agregar valor para as diferentes partes envolvidas e as diversas situações que provavelmente serão encontradas no contexto da auditoria de segunda ou terceira parte. Então aqui vale lembrar, isso aqui é aplicável às auditorias de segunda ou de terceira parte. Segunda parte é aquela que você faz no seu fornecedor como um cliente, e terceira parte é aquela que a certificadora faz, que você contrata junto à certificadora, ok? Então, existem várias definições de dicionário para valor, mas todas focam no conceito de algo ser útil. Adicionar valor ou agregar valor, portanto, significa tornar algo mais útil. Algumas organizações têm usado uma série de normas ISO 9001 para desenvolver sistemas de gestão de qualidade que são integrados à maneira como fazem negócios e são úteis para ajudá-las a atingir os seus objetivos estratégicos de negócio. Em outras palavras, elas agregam valor para a organização. Por outro lado, outras organizações podem ter simplesmente criado um conjunto burocrático de procedimentos e registros que não refletem a realidade da maneira como a organização realmente funciona e simplesmente adicionam custos sem serem úteis. Em outras palavras, elas não agregam valor. Então aqui, muitas vezes, a organização gera um monte de procedimentos e um monte de registros que não serve para nada, né? Não está agregando valor seus objetivos estratégicos e de negócio. Simplesmente está criando um peso ali que está gerando mais custo para manter o sistema do que as melhorias que propriamente ele pode gerar. Então é isso que fala nesse item. Você precisa tornar o sistema mais ágil, né? Fazer com que as coisas sejam mais úteis e que agreguem valor para o seu negócio, certo? Vamos lá. Então, sistemas de qualidade com valor agregado. É uma questão de abordagem, né? Você tem uma abordagem sem valor agregado e uma abordagem com valor agregado. Na abordagem sem valor agregado, a pergunta que se faz é quais os procedimentos temos que escrever para obter a certificação ISO 9000? Então, essa é uma pergunta bem difícil, né, de você ouvir de uma pessoa do sistema de gestão, porque não é isso que você quer, né? Você não quer escrever um monte de procedimentos, um monte de registros e um monte de instruções de trabalho. Você quer que o sistema melhore, os procedimentos vão te auxiliar, mas não são totalmente necessários, certo? E numa abordagem como um valor agregado, a pergunta que se faz é como podemos usar nosso sistema de gestão de qualidade baseado na ISO 9001 para nos ajudar a melhorar nossos negócios ou nossos processos. Então, essa é a pergunta certa de se fazer para agregar valor ao sistema de gestão da qualidade. Então, nós queremos melhorar o negócio, né? Não queremos simplesmente gerar documentação e registros e procedimentos para dizer que somos uma empresa certificada baseada na ISO 9000. Então, é isso que você precisa verificar na sua empresa ou na sua organização. E como agregar valor durante um processo de auditoria? Como podemos garantir que uma auditoria seja útil para uma organização na manutenção e melhoria do seu sistema de gestão de qualidade? Devemos reconhecer, no entanto, que pode haver outras perspectivas que precisam ser levadas em consideração. Então, você pode agregar valor a uma auditoria para fazer a manutenção ou a certificação do sistema de gestão, mas você deve reconhecer que há outras perspectivas que podem ser levadas em consideração. Ou seja, nem sempre você não vai seguir fielmente a ISO ali. Tem organizações que têm um sistema próprio de gestão e que atende a ISO 9000, como nós vamos verificar mais adiante. Para agregar valor, uma auditoria de terceiros deve ser útil para a organização certificada, para os seus clientes e para o organismo de certificação.
Então, para a organização certificada, pelo fornecimento de informações à alta administração sobre a capacidade da organização de atingir os objetivos estratégicos, pela identificação de problemas que, se resolvidos, melhorarão o desempenho da organização e pela identificação de oportunidades de melhoria e possíveis áreas de risco. Okay? Aos clientes da organização, como que eu vou agregar valor? Melhorando a capacidade da organização de fornecer produtos em conformidade. E aos organismos de certificação, melhorando a credibilidade da certificação de processos de terceiros. Então, tudo isso vai ajudar a agregar valor à auditoria. Okay? Então, vamos falar sobre a maturidade do sistema de gestão de qualidade e da cultura da qualidade da organização. Podemos separar conceitualmente as organizações em 4 setores diferentes, como segue. No setor 1, você tem uma baixa cultura da qualidade, um sistema imaturo, sistema de gestão de qualidade, né? Não está conforme a ISO 9001. No setor 2, você tem um sistema, uma cultura de qualidade madura, porém o SGQ, o Sistema de Gestão de Qualidade imaturo, também não está conforme a ISO. No setor 3, você tem baixa maturidade na cultura da qualidade e o SGQ está maduro, está conforme a ISO 9001. No setor 4, que é o sonho de toda a organização, né, a cultura da qualidade está madura e o SGQ maduro também, em conformidade com a ISO 9001. É importante notar que, neste contexto, cultura da qualidade se refere ao grau de conscientização, comprometimento, atitude coletiva e comportamento da organização em relação à qualidade. Conformidade com a ISO 9001 se refere à maturidade do SGQ da organização e à extensão em que ele atende aos requisitos da ISO 9001. É reconhecido que pequenas não conformidades específicas podem ser detectadas mesmo em organizações que mostram um alto grau geral de maturidade e conformidade com a ISO 9001. Então, mesmo que você seja uma empresa madura, você não está sujeita a não ter não conformidades, ou não serem apontadas não conformidades. Pode ocorrer, uma ou outra você vai acabar recebendo, ou o auditor vai acabar apontando, porque a auditoria é feita por amostragem, nem sempre o auditor verifica 100% dos processos, 100% das atividades. Então, em uma atividade que não foi auditada, por exemplo, numa auditoria, pode ser que na próxima auditoria ele faça a auditoria daquela atividade e acabe encontrando uma não conformidade. É normal, tá, pessoal? Então vamos falar sobre cada setor de maturidade do SGQ e da cultura. Então, passando aqui para o setor 1, onde nós temos aqui baixa cultura da qualidade e um sistema de gestão imaturo, né? Para algumas organizações que têm pouca ou nenhuma cultura da qualidade e um SGQ que não está em conformidade com a ISO 9000, a expectativa de como a auditoria pode agregar valor pode significar que a organização gostaria de receber conselhos sobre como implementar o sistema de gestão da qualidade e ou resolver quaisquer não conformidades levantadas. Aqui o auditor tem que tomar muito cuidado, porque em uma auditoria de terceiros, tal conselho certamente geraria um conflito de interesse e violaria os requisitos da ISO IEC 17021 para acreditação de organismos de certificação. O que o auditor pode fazer, no entanto, é garantir que sempre que não conformidades forem encontradas, o auditor tem um entendimento claro do que o padrão exige e por que a não conformidade está sendo levantada. Se a organização puder reconhecer e resolver essas não conformidades, levará a um melhor desempenho. Então, é mais provável que ela acredite que se comprometa com o processo de certificação, né? E é importante, no entanto, que todas as não conformidades identificadas sejam relatadas para que a organização entenda claramente o que precisa ser feito para atender aos requisitos da ISO 9000. Embora algumas organizações possam não ficar totalmente satisfeitas com o resultado da auditoria, que não resulte em certificação, né? Os clientes da organização que recebem os produtos da organização certamente considerarão que foi uma auditoria valiosa para a perspectiva deles. Da perspectiva do organismo de certificação, deixar de relatar todas as não conformidades detectadas e ou fornecer orientação sobre como implementar o sistema de gestão da qualidade não acrescenta valor algum à credibilidade da profissão de auditor ou ao processo de certificação. Devemos reconhecer que a discussão acima se relaciona principalmente a auditores de terceiros, certificação. Não há razão para que uma auditoria de segunda parte, avaliação de fornecedor, né, não deva agregar valor ao fornecer orientação à organização sobre como implementar seu sistema de gestão da qualidade.
De fato, nessas circunstâncias, tal orientação, se for bem fundamentada, seria, sem dúvida, útil para a organização útil para a organização, tanto para a organização quanto para o seu cliente. Então, aqui numa auditoria de segunda parte, aquela que você faz no seu fornecedor, né, ali você pode orientar o seu fornecedor de como implementar algumas atividades, se ele solicitar esse auxílio, certo? Numa auditoria de terceira parte, já não é possível. O auditor jamais vai te orientar sobre como resolver os seus problemas, né? Como implementar alguma coisa aquela não conformidade apontada. E, em geral, numa auditoria de certificação, numa primeira auditoria de certificação, algum consultor que a empresa contratou, ele está acompanhando a auditoria, então ele vai saber como resolver aquele problema ali e vai te orientar. Então é mais fácil perguntar ao seu consultor e não ao auditor da certificadora. Ok? Então, partindo para o setor 2, a cultura da qualidade está madura, mas o SGQ está imaturo, não está conforme a ISO 9001. Para uma organização que tem uma cultura de qualidade madura, mas um sistema de gestão de qualidade maturo, que não está em conformidade com os requisitos da ISO 9001, a expectativa básica de como uma auditoria pode agregar valor provavelmente será semelhante à do setor 1. Além disso, no entanto, a organização provavelmente terá uma expectativa muito maior do auditor. Para poder agregar valor, o auditor tem que entender a maneira como as práticas existentes na organização atendem aos requisitos da ISO 9001. Em outras palavras, entender que os processos da organização, no contexto da ISO 9001, e não, por exemplo, insistir que a organização redefina seus processos e documentação para alinhá-los à estrutura das cláusulas do padrão. A organização pode, por exemplo, basear-se em seu sistema de gestão em modelos de excelência empresarial ou ferramentas de gestão da qualidade total, como o Hoshin Kanri, gestão por política, o Quality Function Deployment, que seria aquela casa da qualidade, né, popularmente conhecido, o NUFEMEA, ou análise de falha, de modo de falha e seus efeitos, metodologias como Six Sigma, programa 5S e solução sistemática de problemas, além de círculos de qualidade e outros. Então, para agregar valor durante o processo de auditoria, o auditor deve, no mínimo, estar ciente das metodologias da organização e ser capaz de ver até que ponto elas são eficazes em atender aos requisitos da ISO 9001 para aquelas organizações em particular. Também é importante que o auditor não seja intimidado pelo alto grau aparente de sofisticação da organização. Embora a organização possa estar usando essas ferramentas como parte de uma filosofia geral de qualidade total, ainda podem haver lacunas na maneira como as ferramentas estão sendo empregadas. Portanto, o auditor deve ser capaz de identificar quaisquer problemas sistemáticos e levantar as não conformidades apropriadas. Nessas situações, o auditor pode ser acusado de ser pedante ou mesmo burocrático. Por isso, é importante ser capaz de demonstrar a relevância das não conformidades que estão sendo levantadas. Ok? Então, aqui é bem parecido com o setor 1, porém, a empresa já tem uma cultura de qualidade, já aplica algumas ferramentas, certo? Então, fica mais, se o auditor quiser levar à risca o sistema de gestão de qualidade conforme está na ISO 9001, provavelmente ele vai enfrentar alguma resistência do pessoal do cliente da auditoria. Então, por isso ele precisa entender dessas ferramentas e entender como elas estão auxiliando no sistema de gestão de qualidade e se adequando à ISO 9001, certo? Partindo para o setor 3, aqui já está em conformidade com a ISO, tem baixa maturidade da cultura da qualidade, o SGQ está maduro já, o sistema de gestão de qualidade já está maduro. Uma organização que foi certificada para uma das séries de padrões da ISO 9001 por um período de tempo significativo pode ser capaz de demonstrar um alto nível de conformidade com a ISO 9001, mas ao mesmo tempo não ter realmente implementado uma cultura de qualidade, certo? Em toda a organização. Então, não há comprometimento, não há atitude, não há envolvimento das pessoas. Então, é isso que eles estão dizendo aqui. Normalmente, o sistema de gestão de qualidade pode ter sido implementado sob pressão dos clientes e construído em torno de requisitos padrão, em vez das próprias necessidades e expectativas da organização. Como resultado, o sistema de gestão de qualidade pode estar operando em paralelo com a maneira como a organização realiza suas operações de rotina, gerando redundância e ineficiência. Para agregar valor nessas circunstâncias, o objetivo principal do auditor deve ser atuar como um catalisador para a organização desenvolver o seu sistema de gestão da qualidade baseado na ISO 9000.
e integrar o sistema de gestão em suas operações diárias. Embora o auditor de certificação de terceiros não possa fornecer recomendações sobre como atender aos requisitos da ISO 9001, é aceitável de todo fato uma boa prática encorajar e estimular, mas não exigir. A orientação a ir além dos requisitos do padrão. As perguntas que o auditor faz é a maneira como ele faz essas perguntas. As perguntas que o auditor faz e as maneiras como ele faz essas perguntas podem fornecer insights valiosos para a organização sobre o seu sistema de gestão de qualidade. Pode se tornar mais eficiente e útil a identificação de oportunidade de melhoria pelo auditor e deve incluir maneiras pelas quais a eficácia do sistema de gestão de qualidade pode ser aprimorada, mas também pode abordar oportunidades para a eficiência aprimorada. Então aqui o sistema de gestão de qualidade ele foi meio que implementado por questões assim que os clientes exigiram ou algum órgão exigiu, então não teve tempo suficiente para implementar a cultura da qualidade, certo? Então o pessoal não está engajado, né? Ou não há atitude, não há comprometimento de todas as pessoas, em todos os níveis. Então, o sistema está rodando de forma redundante ou paralela, né, ao sistema da empresa, gerando ineficiência e gerando custos desnecessários. Então, nesse caso, o auditor precisa mostrar como integrar isso aí, né? Não fazer uma consultoria, mas dizer para as pessoas como eles podem fazer a integração disso daí dos dois sistemas, ou deixar o sistema de gestão de qualidade deixar de ser um paralelo ao sistema da empresa, para poder gerar oportunidades de melhoria e melhorar o sistema como um todo. E aqui nós passamos para o último, né, que é o sistema de gestão de qualidade, com a cultura madura e o SGQ em conformidade com a ISO 9001 também maduro. Escolhi a cor verde, né, porque verde é a cor da inveja, né? Então, quando você atinge esse nível, os seus concorrentes provavelmente vão ter uma certa inveja de você. Ah, graças a Deus! Para uma organização que tem uma cultura de qualidade madura e foi certificada para uma das séries dos padrões da ISO 9001 por um período significativo de tempo, a expectativa de como a auditoria pode agregar valor será mais desafiadora para um auditor. Uma reclamação comum entre esses tipos de organização é que as visitas de vigilância de rotina pelo auditor podem ser supérfluas e fazer pouco para agregar valor aos olhos da organização. Nesses casos, a alta gerência se torna um cliente importante do processo de certificação. Portanto, é importante que o auditor tenha uma compreensão clara dos objetivos estratégicos da organização e que seja capaz de colocar a auditoria do sistema de gestão de qualidade dentro deste contexto. Ou seja, ele vai saber quais são os objetivos estratégicos e vai saber avaliar ao longo do tempo se a empresa está melhorando, se ela está piorando. O auditor precisa dedicar tempo para as discussões detalhadas com a alta gerência, ou seja, com a alta administração, para definir suas expectativas para o sistema de gestão de qualidade e incorporar essas expectativas aos critérios de auditoria. Certo? Então, esse é o sonho de todo mundo, né? E aqui, a partir daqui, o auditor não começa a verificar apenas os processos ou verificar a sua documentação, ele começa a verificar também, em todas as etapas, ele vai verificar isso, certo? Ele vai verificar suas entradas, quais são as atividades, quais são as suas saídas e qual a medição que você faz durante o processo, né? E quais os resultados que você está alcançando. Então, é isso que ele vai verificar aqui. E nisso ele vai auxiliar a alta administração, mostrando quais são os resultados que estão sendo alcançados, se a empresa está melhorando ou não está, né? Então, esse é o ponto aqui. Então, se você chegou até aqui, vamos dar algumas dicas para o auditor sobre como agregar valor. E para agregar valor à seu aprendizado, eu sugiro que você inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo com quem você acha que precisa, ative o sininho das notificações e deixe seu like para que o vídeo chegue a mais pessoas. Então, continuando, algumas dicas para o auditor sobre como agregar valor: planejamento de auditoria, técnica de auditoria e análise e decisão. Então, vamos falar sobre cada um deles. Então, planejamento da auditoria é entender que as expectativas e culturas corporativas do auditado, quaisquer preocupações específicas a serem abordadas, resultados da auditoria, ou seja, verificar os resultados de auditorias anteriores para saber quais são as preocupações específicas que precisam ser abordadas, análise dos riscos do setor industrial específico para a organização,
uma pré-avaliação dos requisitos estatutários e regulamentares, seleção apropriada de equipe de auditoria para atingir os objetivos da auditoria, certo? E fazer a alocação do tempo adequado, ou seja, determinar o tempo adequado para você auditar cada processo. Se você não viu o vídeo sobre auditoria interna, vou deixar o card aqui em cima aqui para você, que vai te levar lá para esse vídeo da auditoria interna, onde você vai ficar sabendo sobre os objetivos da auditoria. Sobre técnicas de auditoria, concentre-se mais no processo e menos nos procedimentos. Alguns procedimentos documentados, instruções de trabalho, lista de verificação, podem ser necessários, mas para que a organização planeje e controle seus processos, mas a força motriz deve ser o desempenho do processo. Então, procura se focar no desempenho do processo e menos nos procedimentos e instruções de trabalho, certo? É bom verificar se a atividade está sendo feita de acordo com o que está no procedimento, mas mais importante é saber se o resultado está saindo conforme está planejado. Pode haver algum gap ali no procedimento, até pode, você pode apontar como uma oportunidade de melhoria para eliminar aquele gap, mas tem que focar no desempenho, ok? Foque mais em resultados e menos em registros, de forma semelhante. Alguns registros podem ser necessários para que a organização forneça as evidências objetivas de seus processos, que demonstram que eles são eficazes e gerando os resultados planejados. Mas para agregar valor, o auditor deve estar ciente de dar créditos às outras formas de evidência. Tá? Então, pode verificar outras formas por aí. Na letra C, lembre-se dos 7 princípios de gestão de qualidade. Também vou deixar um cardzinho aqui para vocês, que vai te levar lá para o meu vídeo sobre os 7 princípios da qualidade. Se você ainda não viu, dê uma olhadinha lá. Use uma abordagem do PDCA, planejar, fazer, verificar e agir, para avaliar a eficácia dos processos da organização. O processo foi planejado? Ele está sendo executado de acordo com o plano? Os resultados planejados estão sendo alcançados? As oportunidades de melhoria estão sendo identificadas e implementadas? Eles estão corrigindo as não conformidades? Estão identificando as causas raízes dos problemas e implementando as ações corretivas? Estão identificando tendências e necessidades de ações preventivas? Ou seja, estão avaliando os riscos da operação e tentando fazer as ações corretivas para diminuir os riscos ou eliminá-los. Adotar uma abordagem holística para a coleta de evidências ao longo da auditoria. Então, procurar ter uma visão holística, né? Olhar além dos procedimentos e dos registros, né? Mas também a atividade, o que a pessoa fala, né? E a pessoa que executa a atividade te relata. Coloque as descobertas em perspectivas, pensamento baseado em risco e senso comum. Tá? Então, está sempre com o pensamento baseado no risco para colocar aí. Vamos fazer o seguinte. Então, análise e decisão. Coloque as descobertas em perspectivas, pensamento baseado no risco, né, em risco, e um senso comum. Relacione as descobertas ao efeito na capacidade da organização de fornecer os produtos conformes. Consulte a cláusula 1 da ISO 9001. Essas são as dicas para os auditores. Então, isso que você precisa olhar na hora que você estiver fazendo a auditoria, verificar se o planejamento foi bem feito, o planejamento da auditoria foi bem feito, se você deixou tempo suficiente para fazer a auditoria em todos os processos. Tem processo que leva mais tempo, tem processo que leva menos tempo. Às vezes você dá um tempo maior para algum processo. Geralmente o auditado te diz, quando ele acha que o tempo está excessivo para algum processo, que ele tem certeza que você vai gastar menos tempo. Então, procura dar ouvidos ao auditado também, para você poder definir um tempo certo, né? E verificar todas essas coisas em relação ao processo, né, do sistema de gestão de qualidade, se eles estão fazendo conforme o PDCA, se eles estão planejando, implementando, deve ser executado, verificando os resultados alcançados, aplicando melhoria de qualidade. Então, tudo isso é importante, ok? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Não deixe de compartilhar com seus colegas que precisam saber sobre isso. O vídeo é para auditoria de terceira parte e de segunda parte, mas você pode aplicar essas coisas também na auditoria de primeira parte, na sua auditoria interna, né, para agregar valor na sua auditoria. Fazer isso não é um empecilho, vai ajudar bastante, ok? Ficamos por aqui, até o próximo vídeo, até mais.